Oi, gente! Tô aqui pra mais um vídeo no meu canal. E o mês de outubro passou, eu não tinha feito nenhum vídeo pro canal. Aliás, eu não tenho tido tempo de fazer muitos vídeos pro canal, nem pro meu outro canal lá, que é negócio que eu tenho feito de empreguete, dos meus peixes. Agora tem um pet novo que é um coelho. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje nesse vídeo é algo nostálgico que me abriu agora, que me veio à cabeça. É sobre a nossa infância. Vocês já pararam para pensar que a nossa infância era maravilhosa e que a gente não deu valor? Você parou para pensar que crianças que nasceram nos anos 80, 90 eram crianças felizes, eram crianças que qualquer pedaço de madeira virava um carrinho de rolimã e a gente descia aquela ladeira. E quando a gente caía, a gente não chorava. Quando a gente caía, a gente dava risada daquela situação e continuava brincando. Era uma época tão boa que a gente podia brincar à noite, na rua, de pique-esconde, de polícia e ladrão. E que, pra gente voltar pra dentro de casa, meus queridos, o pai e a mãe tinham que encher muito o nosso saco pra gente voltar pra casa. Era uma época muito boa, é uma época muito nostálgica dos nossos corações, pra gente que nasceu anos 80, anos 90. Era uma época tão boa, sabe? A gente não tinha preocupação, porque criança não tem preocupação. Criança quer saber de brincar, criança quer saber de se divertir. E aí o que acontece? Os anos vão passando, a gente vai ficando adolescente, e aí vem as preocupações da vida. A gente começa a se excluir da sociedade de um jeito muito bizarro, muito bizarro. A gente começa a ficar preocupado com as espinhas que aparecem no nosso rosto. A gente começa a se preocupar com a roupa, porque a gente não vai mais querer repetir roupa. E aí começa as preocupações da vida, a vida infantil barra adolescência. Quando a gente entra nessa fase da adolescência, a gente começa a ter preocupações. Aí você vai falar pra mim e vai dizer assim, mas preocupações por causa de espinha? Sim, porque na época não tinham todos esses produtos, todas essas coisas que tem hoje em dia, de sabonete para espinha, de loção para espinha, de protetor solar que faz não sei o que para pele, sabe? A gente não tinha essas preocupações, a gente usava métodos caseiros, que às vezes os nossos pais, nossas mães principalmente, faziam pra gente, e isso era a nossa preocupação. Vocês já pararam pra pensar nisso, que era a nossa preocupação? Que a gente ficava preocupado que era convidado pra uma festa de aniversário e não podia ir porque tinha uma espinha enorme na bochecha, ou pior, uma espinha gigante na testa. E que a gente achava que ia ser horrorizado, que ia virar chacota no meio de todo mundo. Então a gente acabava não indo para as reuniõezinhas com os amiguinhos. Aí a gente passou a fase adolescente, a gente foi pra fase adulta, e aí vem a parte mais chata da vida, que é a fase que a gente começa a se preocupar com boleto. Depois dos 18, 19 anos, a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade, porque os nossos pais nos obrigam a ter responsabilidades. Que até os 18 anos a gente estava ali, tranquilo, na nossa bolha, na nossa cápsula, porque os pais davam comida pra gente, davam tudo pra gente. Muitas pessoas ganhavam sua mesadinha, que não era muito, mas que dava pra comprar aquele chocolate quando tinha vontade, ou pra gastar pra ir no cinema e tal. Só que quando a gente vai pra fase adulta, a gente começa a pensar que agora essa responsabilidade de ter dinheiro, ela vem única e diretamente pra gente, que se a gente não trabalhar, que se a gente não for atrás do nosso dinheirinho suado, a gente não vai ter as coisas que a gente quer. E aí na nossa adolescência, muitas coisas que a gente tem, que a gente chora, que a gente faz manha para os nossos pais darem, agora essa realidade mudou. Para você comprar até uma coisa supérflua que você queira, uma decoração específica para o seu quarto, você vai ter que trabalhar para isso. Isso começa a preocupar a gente na fase adolescente barra fase jovem, indo para a fase adulta. E aí a gente trabalha, a gente começa a ficar feliz, que a gente está começando a ganhar o nosso dinheirinho, e aí que a gente começa a entender a dificuldade que os nossos pais tinham, a dificuldade que a nossa família tinha para comprar aquele brinquedo quando a gente estava na infância, que era um brinquedo que era tão legal, mas a gente nunca, criança, a gente nunca imaginava o quão caro foi aquele brinquedo, mas o que os nossos pais suaram, trabalharam, sabe, fizeram de tudo para nos dar aquele presente. E aí a gente começa a dar valor para as coisas da vida. Só que ao mesmo tempo que a gente começa a dar valor para as coisas da vida, a gente começa a entender
que não é tão simples assim. E a gente começa a perceber o quanto a vida é injusta. E o quanto a gente pena e trabalha feito uns burros de carga para conseguir comprar as coisas. Mas ao mesmo tempo que a vida é injusta e as coisas são insatisfatórias, às vezes você pega um emprego só para comprar aquilo que você quer. E você começa, e aí você você vai lá e cria um cartão de crédito e começa a gastar. Só que você esquece que o cartão de crédito, ele vai uma hora, vira a fatura no seu endereço. E aí começa o desespero. O cartão de crédito chegou, eu tenho que pagar. Só que aí você percebe que o seu cartão de crédito tem muito mais limite do que o seu salário. E aí você começa a pensar o seguinte: gente, eu gastei mais do que eu ganho. E agora? Como que eu vou fazer para pagar esse cartão? É aí que você começa a entender que você gasta mais do que você ganha. E isso começa a ficar preocupante, sabe por quê? Porque você não vai ter todo o seu salário para pagar aquele cartão de crédito, porque além do cartão de crédito, você tem outras contas, você tem outras dívidas e despesas fixas. Se você mora de aluguel, você tem um aluguel, a água, a luz, o condomínio, a internet, o gás e, enfim, supermercado. A gente está no ano de 2022 e a gente tem visto o quanto tem sido difícil a gente fazer compras no supermercado. A gente vai no supermercado hoje em dia comprar meia dúzia de coisas e já dá mais de R$50. Isso dependendo do que você for comprar, porque tipo, tem coisas que você compra que 2, 3 coisas já dão R$50. A gente vive hoje em dia numa situação que ou a gente chora ou a gente ri. E a reflexão desse meu vídeo hoje é para que você comece a refletir e comece a ativar aquela criança que está dentro de você e aquela criança que faz você pensar nos momentos bons. Porque quando a gente é criança, a gente não tem preocupação. Então a gente não dá bola se o brinquedo foi caro, se o passeio no parque foi caro. A gente quer se divertir, a gente está pouco se lixando para quem pagou. Porque a gente é criança e a gente tem uma coisa chamada infância. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai aproveitar. Independente se foi pai que pagou, se foi madrinha que pagou, se foi vó que pagou, a gente vai querer se divertir. A diferença é que na vida adulta a gente acaba arcando e assumindo essas responsabilidades e acaba entendendo que a vida não é esse morango que pintaram pra gente quando a gente era criança. A gente acaba entendendo que a vida não é esse suco de uva Tang, que é só você pegar o pozinho e misturar. E aí vem a minha reflexão pra vocês e pra eu vir aqui postar esse vídeo pra vocês. Que é o seguinte, gente, a vida ela é muito injusta. E aí às vezes a gente olha o nosso coleguinha, que ele ganha o mesmo salário furrequinho que você, e ele tem muita coisa. Às vezes você na sua casa você não tem uma air fryer, você tem o fogãozinho, a sua geladeira, o seu guarda-roupa que foi o mais barato da loja, que era o que você tinha pra pagar. E aí você vai na casa do seu colega de trabalho e percebe que ele tem a cama de última geração, que é king size, sei lá o quê. O guarda-roupa dele, que é de última geração, que é a porta não sei o quê, papapá. E você olha e vê que ele tem uma air fryer de R$500. E você nem uma air fryer do Paraguai você tem. E aí você começa a ficar frustrado. Você começa a pensar, gente, por que fulano tem isso e eu não tenho? E aí você começa a se perguntar o que está de errado na sua vida. Na verdade não tem nada de errado, na verdade é porque o seu coleguinha conseguiu administrar melhor o dinheiro dele. E ele comprou provavelmente todas essas coisas em parcelas, muitas parcelas. Tipo, ele comprou a air fryer dele de R$500, só que ele parcelou em 15 vezes. E aí ele tá pagando a air fryer. Ele comprou a cama king size dele e parcelou em não sei quantas vezes. Só que você repara e reflete consigo mesmo que você não tem como fazer o mesmo que ele, porque o seu cartão já tá estourado. E aí você fica se perguntando, gente, e agora? O que eu faço? O que você precisa fazer é ativar essa criança que tá dentro de você e parar de invejar o seu vizinho. Entendeu? Porque o seu vizinho, ele priorizou essas coisas. Você deve ter priorizado outras coisas. Porque assim, o seu dinheiro vai para algum lugar. Isso é fato, né? Teve um dia que eu estava me analisando financeiramente e falei assim, gente,
Aonde que foi parar o meu dinheiro? Tipo, eu não ganho tão mal assim, mas também não ganho tão bem. Então eu ganho nesse meio termo. Entre bem, mas também não tão bem. Né? Não é um salário mínimo, mas também não é 5 mil reais por mês. E aí eu fiquei pensando, e olhando as minhas notas de compra, eu reparei que eu compro coisa muito fútil. Muito fútil. E aí assim, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tenho um aquário de peixes e tenho um coelho. E aí eu vou comprando coisinhas como se o meu pet fosse um bebê. É tapetinho pra não sei o que, é brinquedinho pra não sei o que. E aí, o aquário. O aquário a gente consegue mais adereço. Ah, comprei plantinha, comprei pedrinha não sei do que, comprei filtro pra não sei o que. Então você acaba percebendo que você gastou sim o seu dinheiro, mas não com você. Você gastou sim o seu dinheiro. Porque às vezes você simplesmente deu uma vontade louca de passar na sua cafeteria preferida, tomar aquele cappuccino, de passar no seu local favorito que você compra aquele seu pastel e comer aquele seu pastel maravilhoso, mastigando assim e saborizando aquele pastel com prazer. Você comprou um pote de sorvete, você não lembra, mas você satisfez a sua vontade. Então por isso que às vezes a gente gasta o nosso dinheiro e não sabe aonde que é. Então, a gente que tem pet, a gente é que nem pai com filhos. A gente gasta tudo pra eles, tudo é pra eles. Ah, eu vou no American Pet da vida e compro tudo pra eles. Eu não tinha como comprar a gaiola do meu coelho. E aí eu pedi pra uma amiga minha que ela tem cartão, não me emprestou. E eu falei, amiga, só parcela, tá? Porque eu não vou conseguir pagar. Gente, é impressionante como as coisas à vista têm um preço e parcelado tem outro. A gaiola custava 500 reais. 500 e pouquinho, 550 e poucos. 80, vamos dizer assim. Parcelado em 8 vezes, ele foi pra 600 e cacetada, quase 700 reais. Aí fica pensando, gente, os juros comeu solto. E pra terminar esse vídeo, eu vim falar dessa reflexão, de mostrar a criança que é dentro de você. Você sabe que você, quando era criança, quando você tinha os seus pets, era os seus pais que limpavam a bagunça, não era você. E aí eu vim mostrar pra vocês aqui a gaiola do meu coelho. Oi, bebê! Oi, neném! Esse é o Merlin, gente. Esse é o meu filho coelho. Essa foi a gaiola que custou 600 reais, parcelado em 8 vezes no cartão de crédito. Então, gente, fica essa dica. Curtam, compartilhem para ter a parte 2 desse vídeo. Foi um prazer ter estado com vocês. E no próximo vídeo eu vou falar de mais coisas de criança, que eu estou muito nostálgico em relação a isso. Beijo!